Quando a gente fala em urna, geralmente a imagem que vem na nossa mente é essa daí, não é? Mas eleitores e eleitoras de gerações mais antigas viveram num tempo em que as palavras urna e eletrônica não tinham nada a ver uma com a outra. As primeiras urnas usadas no Brasil, lá no período colonial, eram feitas de madeira. Foram vários modelos de urnas de madeira utilizados ao longo dos anos. Algumas versões com cadeado, outras com lacre. Nos anos 50, as urnas de lona começaram a se tornar o padrão. Elas também tinham lacre e eram mais leves e fáceis de serem transportadas. Os votos de eleitoras e eleitores brasileiros foram depositados nessas urnas por cerca de 40 anos. Apesar dos esforços da Justiça Eleitoral, criada em 1932, a votação com cédulas e com a contagem manual não conferia segurança ao processo eleitoral. Era preciso pensar numa forma de combater as fraudes. O ministro Carlos Veloso, quando esteve na presidência do TSE no biênio de 1994 até 96, teve um papel importante na implantação da urna eletrônica. Ele conta um exemplo histórico de irregularidade eleitoral antes do voto digital. Nas eleições de 94, houve uma notável fraude no Rio de Janeiro, grande fraude nas eleições, falsificação de cédula, aproveitamento de votos em brancos e outras mazelas. Então, a Justiça Eleitoral chegou à conclusão que era necessário informatizar o voto. Afastar a mão humana do processo eleitoral da totalização dos votos. Outro problema que o voto informatizado resolveria era o da demora na apuração. A assistente social, Maria Aparecida, conhece bem o processo de votação. Ela trabalhou como mesária por décadas e lembra bem como era difícil fazer a contagem das cédulas. A gente saía um pouco tarde e demorava às vezes 2 dias, porque a gente tinha que fazer a coisa certa, né? E a gente aí tinha que recontar aqueles votos todos de papel. Diante desse cenário, o voto eletrônico já era um caminho sem volta no Brasil. Nós precisávamos de uma máquina para votar, de uma máquina eletrônica para votar, que tivesse 2 características fundamentais: segurança e economia. Uma mudança enorme, que exigiu tempo, estudo e planejamento. E olha, um projeto inovador, todo feito com a tecnologia existente na década de 90. Convoquei brasileiros de boa vontade a trabalhar pelo Brasil na Justiça Eleitoral. Constituí uma comissão de cerca de 40 juristas, cientistas políticos, advogados, juízes e técnicos em informática. Depois de meses de trabalho, votações do Congresso Nacional, processos de licitação, o protótipo da urna eletrônica foi criado em 1995. A estreia foi um ano depois, nas eleições de 96, quando 33 milhões de eleitoras e eleitores votaram de forma eletrônica. De lá para cá, já se passaram 13 eleições entre municipais e presidenciais, e isso sem contar os segundos turnos. E nunca houve comprovação de fraude no sistema informatizado. O trabalho para aprimorar a segurança do equipamento e acompanhar a evolução da tecnologia é contínuo. A urna manteve sua essência, a essência da simplicidade de uso, isso é fundamental. Ela manteve a sua padronização para ser utilizada em qualquer lugar do país, então ela é feita do mesmo jeito, para ser usado tanto no Lagoa Indígena quanto na Avenida Paulista, a gente brinca, né? Hoje ela é um equipamento extremamente estável, extremamente seguro, mas extremamente seguro mesmo, porque ele tem uma segurança talvez até maior do que seria necessário se a gente fosse medir o risco. 25 anos da urna eletrônica, 25 anos de voto seguro, transparente, rápido e auditável. Esta é, em resumo, a história das urnas eleitorais. Uma obra criativa de brasileiros de boa vontade. Maio de 2021. E você ainda acredita nesse tipo de coisa? 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1.
Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Não dá. Isso aí é desinformação. Desinformação, sim, porque a notícia é verdadeira, mas está completamente fora de contexto. É o seguinte, não tem nenhum problema com o vídeo. O que pega é a gente querer comparar o que aconteceu lá nos Estados Unidos com a situação aqui do Brasil. A empresa que aparece na matéria nunca teve qualquer relação com o processo eleitoral brasileiro. Aqui no Brasil, os programas que são utilizados na urna eletrônica são assinados digitalmente e depois lacrados. E tudo isso em uma cerimônia pública. E aí, isso significa que se tiver qualquer alteração nos sistemas, a urna nem começa a funcionar. Então, essa história de alterar o programa antes da votação pode até ser verdade, mas lá fora, não na urna eletrônica brasileira, que há 25 anos garante eleições limpas, livres e seguras. Vamos combinar assim. Se você recebeu alguma informação duvidosa, checa no site do TSE ou na página do Fato ou Boato, que tem as agências de checagem. Não espalhe desinformação. A urna eletrônica é usada pela primeira vez em 1996 por 33 milhões de eleitoras e eleitores. Em 98, 2/3 da população participam da votação eletrônica. E em 2000, a urna eletrônica é usada em todos os municípios brasileiros por 100% do eleitorado. E as pessoas com deficiência visual passam a contar com assistência por áudio na hora de votar. No ano de 2004, a urna eletrônica ganha novos mecanismos de auditoria, a lacração dos sistemas e o teste de integridade. No ano seguinte, a urna garante segurança e transparência também ao referendo do Estatuto do Desarmamento. Mais avanços tecnológicos em 2008. As primeiras eleições com identificação biométrica são realizadas em 3 municípios. No ano de 2010, novas urnas com hardware de segurança são utilizadas nas eleições. Em 2012, o número de eleitoras e eleitores identificados pelas digitais passa de 8 milhões. 2 anos depois, a revisão biométrica supera a meta do TSE com cerca de 23 milhões 380 mil pessoas cadastradas. Nas eleições de 2016, o QR Code é inserido nos boletins de urna. Em 2018, as urnas eletrônicas passam a exibir fotos coloridas de candidatas e candidatos. No ano de 2020, mais um ponto para a acessibilidade. Deficientes visuais podem escutar os nomes dos escolhidos antes de confirmar o voto na urna. Uma notícia falsa que circula no WhatsApp de muita gente desde 2018, tá aí, ó. É de que dentre 193 países, apenas Brasil, Cuba e Venezuela usam urnas eletrônicas. Peraí. Isso não existe. Pelo menos 46 países utilizam votação eletrônica em algum tipo de eleição. Esse dado é do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional e foi conferido por 7 agências de checagem. Outro dado do Instituto é o de que 16 países, contando com o Brasil, utilizam máquinas de votação eletrônica de gravação direta. Ou seja, não usam boletins de papel e registram o voto eletronicamente, sem que a eleitora e o eleitor interajam com qualquer cédula física. Também é falso que Cuba usa urnas eletrônicas. A votação dos cubanos é feita por cédula de papel. Então vamos combinar assim? Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você consegue ver as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras.
Cadê o microfone? Oi. Olá, boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós vamos começar. Sejam todos bem-vindos ao evento de lançamento da campanha institucional sobre a segurança, transparência e auditabilidade do processo eleitoral. Eu sou Gisele Siqueira, secretária de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Informamos que esse evento tem formato híbrido, contando com a participação de profissionais da imprensa, tanto presencialmente quanto virtualmente pela plataforma Zoom. O evento é transmitido também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, pelas redes sociais do TSE, pela rádio e TV Justiça. Esta campanha foi idealizada ainda em 2020 e visa esclarecer sobre as camadas de segurança da urna eletrônica, que completou 25 anos no dia de ontem, 13 de maio. Ouviremos neste momento as palavras de Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Estamos em distanciamento social e eu já estou vacinado. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos que estão aqui entre nós no auditório do Tribunal Superior Eleitoral, senhoras jornalistas e senhores jornalistas, e agradeço os que estão nos acompanhando por videoconferência ou pelo YouTube. Uma boa tarde a todos. Nós estamos comemorando essa semana, precisamente, 25 anos das urnas eletrônicas no Brasil, que começaram a ser utilizadas nas eleições municipais de 1996. E aproveito a oportunidade para prestar a homenagem devida e merecida ao então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o ministro Carlos Mário Veloso, que foi precisamente quem deflagrou este processo de construção de um sistema eleitoral fundado em urnas eletrônicas. A partir de 96, o uso das urnas eletrônicas foi expandido e hoje ela é utilizada em praticamente 100% das nossas eleições, e as urnas eletrônicas serviram notadamente para terminar com um passado de fraudes eleitorais que marcavam o processo democrático brasileiro, o processo político brasileiro, desde a República Velha, manchada pelo coronelismo, pelos votos de cabresto e pela chamada eleição a bico de pena, em que, quando as urnas não correspondiam ao resultado que os estamentos dominantes desejavam, simplesmente os resultados eram adulterados no momento do lançamento no mapa. Mais adiante, mesmo sob a vigência do Código Eleitoral de 32 e dos que se lhe seguiram, historicamente nós tivemos problemas na contagem do voto, em urnas que apareciam engravidadas com votos que não haviam sido colocados pelos eleitores, tivemos problemas pavorosos na contagem dos votos de papel, de modo que o advento das urnas eletrônicas mudou a qualidade da democracia no Brasil e, desde então, as urnas eletrônicas vêm sendo utilizadas com sucesso, sem que jamais se tivesse documentado sequer um caso de fraude. Sob as urnas eletrônicas que vigoram no Brasil, que são utilizadas no Brasil de longa data, foi eleito para o segundo mandato o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi eleito por 2 vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleita por 2 vezes a presidente Dilma Rousseff e foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, sem que, em momento algum, a cidadania brasileira tivesse alguma dúvida de que os resultados eleitorais correspondiam à efetiva manifestação da vontade popular. Ainda assim, nós concebemos, desde o ano passado, a ideia de uma campanha para demonstrar a segurança
transparência do sistema e a auditabilidade de cada passo relevante no processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento dos programas que são inseminados nas urnas até a totalização. Portanto, e é isso que nós começamos hoje, uma campanha que tem um vídeo demonstrando o passo a passo e cada uma das camadas de auditoria, auditoria significando a possibilidade de qualquer observador externo verificar a autenticidade e a idoneidade do que está sendo feito. Além disso, nessa nossa preocupação com aumentar a transparência e levar mais informação à população, porque a urna tem se mostrado tão segura que as desconfianças em relação a ela, como regra, decorrem de desinformação, nós estaremos constituindo uma comissão externa de observação que atuará internamente no Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar cada passo do processo eleitoral, como disse, do desenvolvimento do sistema até o momento da totalização, e pretendemos chamar para essa observação externa, para que atuem dentro do tribunal com acesso a todas as informações, representantes das universidades, de instituições públicas, de entidades de tecnologia da informação, entidades da sociedade civil e do Congresso Nacional. Nós não temos nada, absolutamente nada, a esconder. Aqui se joga limpo, com transparência, e todos os integrantes da sociedade brasileira podem, de boa fé, acompanhar cada passo do que se faz aqui dentro. Também noticiamos essa semana a modificação na Secretaria de Tecnologia da Informação. Depois de 25 anos de serviços bem prestados à Justiça Eleitoral, sai da Secretaria de Tecnologia da Informação, que ocupou por 15 anos, portanto, há 25 anos na Justiça Eleitoral, no TSE, e há 15 anos na chefia da Tecnologia da Informação, o servidor Giuseppe Janino. Sai a pedido, e gostaria de deixar claro que quando eu entrei, em maio de 2020, já se falava na saída dele, e eu mesmo o convidei ao meu gabinete e pedi a ele que permanecesse, porque ano de eleição não é ano de se trocar o comandante do barco. E ele aceitou de bom grado, conduziu com grande empenho as difíceis eleições de 2020, com mudanças que houve no próprio Tribunal Superior Eleitoral e em meio a uma pandemia, e ainda assim conseguimos realizar eleições limpas e seguras para toda a população brasileira. Tivemos mais de 113 milhões de eleitores, o que faz do Brasil a quarta maior democracia do mundo. E, portanto, Giuseppe sai agora a pedido e ainda permanecerá por um período de transição no meu gabinete para ajudar o nosso novo secretário, Júlio Valente, que também serve à Justiça Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral há cerca de 15 anos, tem grande experiência, foi chefe de um dos setores aqui da tecnologia da informação, e é preciso que se entenda que esse é um sistema complexo, em que trazer alguém de fora envolveria uma curva de aprendizado extremamente prolongada. Nós estamos trocando a chefia da Secretaria de Tecnologia da Informação há 1 ano e meio das eleições, para que haja tempo de todas as adequações necessárias, e esta foi uma decisão tomada, a escolha do Júlio Valente, de comum acordo com os meus sucessores, que serão os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Portanto, nós conversamos com uma grande quantidade de profissionais e fizemos a escolha por um servidor eficiente e dedicado, e depositamos nele grande confiança. E para ajudar na transição, além da presença do Giuseppe
Janino, no meu gabinete, nós constituímos uma comissão de transição integrada pelos secretários de TI de 4 tribunais regionais eleitorais. Carlos Sampaio, do TRE do Ceará, Daniel Vobeto, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Danilo Marchiori, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e Valdenir Borges Júnior, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Uma equipe coesa que está acostumada a jogar junto, e nós temos confiança que, tal como tem sido feito desde 1996, essas serão eleições seguras e limpas. Portanto, nós iniciamos hoje essa campanha para a demonstração da segurança, transparência e auditabilidade. Uma campanha prevista desde o ano passado para uma interlocução aberta com a sociedade civil. Não é uma campanha de resposta a ninguém, não é uma campanha de polemização, é apenas uma campanha de transparência para que a sociedade tenha conhecimento pleno, informação fidedigna sobre a lisura do nosso sistema eleitoral. É isso, é uma campanha, dentre outras, que nós estamos desenvolvendo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Uma campanha muito importante que será estrelada pela atriz Camila Pitanga, que envolve violência na política e, sobretudo, violência de gênero. Temos campanhas em relação à desinformação. Portanto, é uma campanha da rotina do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvida internamente e sem custos para a sociedade. Eu gravei com auxílio e com informações da tecnologia da informação, um vídeo em que narro o passo a passo do processo eleitoral, desde o desenvolvimento do programa até a totalização, destacando cada um dos momentos de auditoria pelos quais o processo eleitoral brasileiro passa, e, como disse, um processo transparente que pode ser auditado por toda e qualquer pessoa credenciada e para o processo para o qual são convidados para cada passo a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal e todos os partidos políticos. Repito, aqui não há nada a esconder. Tudo é limpo e transparente e pode ser visto, inspecionado e auditado por qualquer pessoa a qualquer tempo. Queria pedir, então, à assessoria para passar o vídeo com a explicação do passo a passo do processo eleitoral brasileiro e os diferentes momentos de auditoria. O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. Apesar de termos 150 milhões de eleitores, na noite do mesmo dia das eleições, o TSE divulga os resultados. Há 25 anos, nós adotamos pioneiramente um sistema de urnas eletrônicas. Jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada ao longo de todo esse período. Justamente ao contrário, nós eliminamos os casos de fraudes que ocorriam rotineiramente quando se adotava o voto em papel. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Estou aqui hoje para explicar, de forma simples, cada passo desse processo que assegura que os resultados eleitorais em nosso país sejam íntegros e confiáveis. A urna eletrônica é, na verdade, um computador que não é conectado à internet ou a qualquer outro tipo de rede. Computadores operam com programas e com dados. Programas são as instruções em linguagem específica acerca do que as máquinas devem fazer. No nosso caso,
Todos os programas usados nas eleições são desenvolvidos diretamente pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, há um programa que habilita o eleitor, grava o voto e faz a apuração. Já os dados são as informações que serão utilizadas pelo programa, como, por exemplo, o nome dos eleitores e dos candidatos. Esses programas e esses dados são inseridos em cada uma das urnas eletrônicas. As urnas possuem cerca de 30 camadas de segurança que protegem os sistemas de qualquer tentativa de invasão. Tem mais. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. As auditorias começam já no desenvolvimento dos programas que serão usados na eleição. 6 meses antes da eleição, acontece a abertura dos programas eleitorais. Nessa fase, mais de 15 instituições, incluindo a Polícia Federal, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso Nacional, universidades e todos os partidos políticos podem fiscalizar o desenvolvimento desses programas, inclusive o seu código-fonte. Tem ainda o chamado teste público de segurança. A urna com os programas é submetida deliberadamente por uma semana a ataques para ver se há alguma vulnerabilidade. São convidados técnicos de computação, hackers, Polícia Federal, partidos políticos e quem quiser se habilitar para tentar violar a urna e os seus sistemas. Essa importante fase colaborativa permite o constante aperfeiçoamento das camadas de proteção, bem como a criação de novos mecanismos de segurança. Concluído esse exame, até 20 dias antes das eleições, é realizada uma cerimônia pública na qual o conjunto de programas é primeiro assinado digitalmente pelo presidente do TSE, pelo Procurador-Geral da República, pelo presidente da OAB e por qualquer partido político que assim deseje. Em seguida, dá-se o momento conhecido como lacração. Após assinado digitalmente, o programa é blindado, assegurando-se sua integridade e autoria. A versão original dos programas assinados e lacrados é então guardada em uma sala-cofre no TSE, ficando disponível para verificação a qualquer tempo. Note-se bem, nesta fase preparatória, os programas e sistemas eleitorais são auditados pelo menos 3 vezes. No teste público de segurança, na inspeção dos programas eleitorais durante seu desenvolvimento e, finalmente, na cerimônia de assinatura e lacração, quando os programas recebem várias camadas de proteção contra fraudes. Em seguida, esse sistema que foi assinado e lacrado é enviado a todos os tribunais regionais eleitorais para que seja inserido em cada uma das urnas. Nessa hora, as assinaturas digitais são verificadas e, evidentemente, têm que ser iguais às que foram geradas no TSE. Se houver qualquer discrepância, a urna simplesmente não vai funcionar. Nesse momento, todos os partidos políticos, de novo, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outros interessados são convidados para confirmar as assinaturas digitais e a integridade do sistema. Esta é mais uma das auditorias possíveis. Nas eleições, são utilizadas cerca de 500 mil urnas. Sua distribuição é feita com a valiosa ajuda das Forças Armadas. Este é um momento emocionante do processo eleitoral. As urnas são transportadas para todos os locais de votação pelos mais diferentes meios de avião, por veículos automotores, de barco, em lombo de jegue e a pé. Algumas levam 2 semanas para chegarem ao destino final.
dia da eleição começa-se cedo, com a chegada aos locais de votação de quase 2 milhões de mesárias, mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral. Às 7 horas da manhã, a urna é acionada. A única ligação externa que ela tem é com a tomada de eletricidade. Além disso, a urna possui uma bateria com capacidade para 10 horas de duração em caso de falta de luz. A urna, relembre-se, não é conectada à internet. Portanto, não pode ser atacada remotamente. Ligada à urna, o presidente da sessão imprime um primeiro boletim, apelidado de zerésima. Este boletim é como um extrato bancário impresso e comprova que não há nenhum voto na urna. Tanto o presidente quanto o primeiro secretário da sessão e também os fiscais de partidos assinam o documento que é público. Esse é outro momento de auditoria, a comprovação de que não havia voto na urna eletrônica antes do início da votação. Às 8 horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Devidamente identificado, o eleitor dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. Quem não recebeu voto naquela sessão não tem o nome registrado no papel. O boletim de urna é impresso antes do envio dos resultados ao TSE e tem cópias distribuídas aos fiscais de partido e afixadas na porta da sessão eleitoral. Isso é muito importante, pois esse relatório impresso em papel é capaz de demonstrar que não houve nenhum tipo de alteração ou manipulação dos dados que são totalizados no TSE. Esse é um tipo de voto impresso, mas sem risco de identificação do eleitor. O boletim só revela a votação dos candidatos e a quantidade de votos nulos e em branco. Todos os boletins de urna têm um QR Code que permite a qualquer pessoa registrar em seu celular os votos computados naquela urna. Além disso, os boletins são divulgados no site do TSE para permitir sua conferência. Esse é um novo momento de auditoria do processo eleitoral. Todas as pessoas, candidatos e eleitores, têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. Finalizada a votação, os resultados de cada urna são enviados para totalização no TSE. O envio se dá por um canal exclusivo, feito só para isso e criado na rede do próprio TSE. E os dados são remetidos de forma criptografada e com várias barreiras de segurança para impedir que alguém tente interceptar e adulterar os resultados. Poucas horas depois da votação, o TSE divulga oficialmente os resultados das eleições. E em mais um momento de auditoria, qualquer pessoa pode confrontar os resultados apurados pelo TSE e divulgados pela internet com os boletins de urnas impressos ao final da votação. Os resultados são divulgados em tempo real pelo app Resultados. Nunca houve divergência. O resultado da votação
é sempre a soma dos votos de cada um dos boletins de urna impressos pelas urnas eletrônicas. Nesse sistema, se deu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, as duas eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as duas eleições da presidente Dilma Rousseff e a eleição do presidente Jair Bolsonaro e de milhares de representantes pelo Brasil afora. Os resultados sempre corresponderam à vontade popular. Você acha que acabou a explicação? Calma, ainda temos outras etapas de segurança e auditorias menos conhecidas para contar. Primeiro, o chamado teste de integridade. Na véspera da eleição, com todas as urnas já prontas e distribuídas aos locais de votação, são sorteadas cerca de 100 urnas em todo o Brasil para a realização desse teste. Como funciona isso? As urnas sorteadas são levadas para o TRE, onde uma empresa de auditoria independente realiza um teste para comprovar a lisura do sistema. O teste ocorre durante o domingo de eleição, em sessão pública, na qual são convidados o Ministério Público, a OAB e todos os partidos. E qualquer cidadão pode comparecer. Nesse teste, todos os passos da eleição verdadeira são simulados nessas urnas. A grande diferença é que o voluntário vota duas vezes. A primeira em uma cédula de papel, como era antigamente, e a segunda na urna. Tudo isso é gravado. Ambos os votos são filmados. Ao final dessa votação simulada, o boletim de urna é impresso e se faz a conferência para verificar se a quantidade de votos nas cédulas de papel corresponde ao resultado da urna eletrônica. A empresa de auditoria também emite um relatório. Até hoje, o teste nunca detectou problema nas urnas. Nunca. Esta é a 8ª auditoria, se eu já não tiver perdido a conta, à qual o processo eleitoral é submetido. Tudo é transparente, fiscalizado e auditado. E não é a última. Então, o que é que acontece se alguém quiser conferir os votos? Isso é possível e simples. Em 2003, foi criado o Registro Digital do Voto, RDV, que preserva o voto digitado pelo eleitor na urna sem violar o sigilo. O RDV é a versão digital da antiga urna de lona, na qual os votos eram depositados. Após a eleição, qualquer partido ou interessado pode solicitar ao TSE, no prazo de 100 dias, o registro digital do voto para fazer sua recontagem de forma automatizada com seus softwares particulares. Esse é, assim, mais um mecanismo de auditoria que permite a contagem eletrônica de votos, o que evita erros humanos na contagem manual, assegura que ninguém vai violar o sigilo do voto de cada eleitor. Se o partido quiser, ele pode até imprimir esse registro. Aliás, todos os arquivos gerados pela urna podem ser solicitados para a conferência. Se você chegou até aqui, conheceu as principais etapas que garantem a segurança do processo eleitoral e aprendeu a fazer a sua própria checagem. Compartilhe esse vídeo e colabore para o combate das notícias falsas e da desinformação. Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar. Oi. Então, neste momento, a gente vai abrir a palavra aos profissionais da imprensa que desejarem dirigir perguntas ao ministro. Os profissionais serão chamados na ordem de inscrição. Nós temos 7 inscritos. Como é um evento híbrido, eu vou começar com o jornalista presente aqui ao auditório. Gisele, só um minutinho, eu estava aqui mandando uma mensagem. Não, vejam, esse vídeo, então, foi uma tentativa que eu mesmo fiz de explicar o passo a passo, porque nós constatamos que há um grande desconhecimento sobre o funcionamento e assumimos um pouco a responsabilidade de não termos divulgado isso com a simplicidade e clareza que eu procurei fazer aqui
Nós realizamos eleições em meio a uma pandemia e tínhamos outras preocupações. O que eu pretendi fazer aqui foi traduzir em linguagem inteligível aos cidadãos comuns as coisas relativamente complexas que a linguagem da tecnologia da informação nos transmitia e que nem sempre as pessoas conseguem entender com clareza. De modo que o vídeo é um esforço para demonstrar o passo a passo para que ninguém tenha dúvida de que tudo é transparente, tudo pode ser fiscalizado e tudo pode ser auditado. Desculpe, Gisele, por favor. Imagina, ministro. Então, a gente vai começar com um profissional que está aqui no auditório, na sequência eu chamo um que está online e assim sucessivamente. O microfone está no final do auditório, aqui na entrada. Então, vamos começar com... Eu peço que a pessoa se apresente e fale o veículo, né? O Matheus Brotero, por favor. Podemos. E depois eu vou chamar a Sara Teófilo, que está no online. Tudo bem, ministro? Boa tarde, Matias. Boa tarde, Matias Brotero, da CNN Brasil. A minha pergunta, ministro, é justamente como o senhor avalia as críticas que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo em relação ao voto com a urna eletrônica. Ele hoje, inclusive, disse que o voto impresso deve voltar se essa for a vontade da maioria. Ele vem ressaltando isso, há um movimento dentro do próprio Congresso Nacional pedindo que o voto impresso seja retomado, e isso com base em críticas a possíveis fraudes no sistema de voto eletrônico. Então, como o senhor avalia essas críticas do presidente Jair Bolsonaro? Olha, não é meu papel polemizar com o presidente, que tem o direito de pensar e se expressar como a ele pareça bem. Nós apenas cuidamos de demonstrar o que é e como funciona. A verdade é que o Tribunal Superior Eleitoral, Matias, cumpre a Constituição, a lei e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, no Brasil, inexiste voto impresso. Portanto, o meu papel e o papel do TSE é demonstrar como o sistema funciona, a segurança do sistema, a transparência do sistema e a auditabilidade. Esse é o nosso papel. O resto é política que tem uma lógica e uma retórica próprias. Obrigado. Agora, por favor, a Sara Teófilo, que está no online, está no Zoom. Boa tarde, ministro. Vocês estão me ouvindo? Sara. Boa tarde, Sara Teófilo, do Correio Brasiliense. Ainda nisso que o Matias falou, presidente, queria ver com o senhor, como ele pontuou, isso está sendo discutido no Congresso, né? O Congresso está considerando isso, tem uma comissão, foi aberta, que vai discutir essa questão do voto impresso para fins de auditoria. Eu queria ouvir do senhor, qual que seria a viabilidade de algo assim? Como que o senhor vislumbra o cenário eleitoral no Brasil, caso o Congresso aprove a impressão de votos? Olha, em primeiro lugar, está sendo discutido no lugar certo. O lugar de se travarem os grandes debates nacionais é o Congresso Nacional. E eu digo mais, se for aprovada uma emenda à Constituição na Câmara, no Senado, for promulgada e eventualmente não vindo a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, as instituições devem cumprir as decisões do Congresso, sobretudo de uma emenda constitucional. Mas, nesse momento, nós ainda estamos numa fase de discussão da sua conveniência. E, portanto, conhecendo o sistema de dentro, Sara, eu gostaria de dizer quais são as inconveniências, quais são os problemas de nós introduzirmos o voto impresso. Em primeiro lugar, o custo. Quer dizer, lá atrás, antes do aumento do dólar e antes da pandemia, nós já falávamos de cerca de 2 bilhões de reais para a introdução do voto impresso. Portanto, acho que o Congresso é o lugar próprio mesmo para discutir e avaliar se esse é um bom momento de o país fazer esse tipo de investimento. Em segundo lugar, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade, ele revelou a existência de um perigo nesse voto impresso, que era a quebra do sigilo do voto.
É preciso lembrar que esse é um país em que até o painel secreto do Senado foi violado numa votação. Em terceiro lugar, é preciso ter em linha de conta que isto é um retrocesso no sentido de que piora o sistema. Em 2002, foi feita uma tentativa de voto impresso em cerca de 6% das urnas, não funcionou bem, houve filas, houve atrasos, houve um aumento do número de votos brancos e nulos, houve o emperramento das impressoras, simplesmente não foi uma boa experiência. Há um largo relatório do Tribunal Superior Eleitoral documentando a má experiência que foi a implantação do voto impresso. Em quarto lugar, e eu tenho procurado enfatizar isso, há um risco de judicialização das eleições. O Brasil tem cerca de 5.600 municípios, Sara. Nas últimas eleições que eu presidi, havia cerca de 450 mil candidatos. Você imagine se um percentual pequeno desse vasto universo resolver impugnar o resultado, pedir recontagem, contratar os melhores advogados eleitoralistas do país para achar alguma inconsistência, alguma incongruência e ir ao Poder Judiciário para pedir suspensão das eleições, anulação das eleições, sustação de posse. Esse é o risco que nós vamos introduzir. Nos Estados Unidos, quem acompanhou, houve mais de 50 ações propostas pelo presidente Donald Trump inconformado com a derrota. Foi até a Suprema Corte. Felizmente, nenhum juiz decidiu favoravelmente a ele, deu uma liminar ou qualquer antecipação de tutela. Mas você imagine, no vasto Brasil e com um relativo voluntarismo judicial que existe, quais seriam as consequências da judicialização do resultado das eleições. Ninguém precisa disso. O poder emana do povo e não dos juízes. E, portanto, nós queremos que as urnas falem e não o Poder Judiciário também nisso. Nós já temos judicialização suficiente. Mas, por último, Sara, e não pouco importante, eu acho que seria inútil relativamente ao discurso da fraude, porque esse é um discurso político. Nos Estados Unidos havia voto impresso. Boa parte das pessoas que defendem o voto impresso no Brasil afirmaram que houve fraude nas eleições americanas. Portanto, nós ficaríamos no mesmo lugar. Boa tarde. Agora eu vou chamar, então, a Isadora Peron, que está no online. Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente, Isadora. Oi, ministro. O senhor falou agora há pouco que essa campanha que está sendo lançada agora não é aí uma resposta, né? Não é para gerar polemização. Mas ontem a gente teve lá no Congresso a instalação dessa comissão que vai discutir o voto impresso. O senhor viu aí uma polemização, uma provocação do pessoal do Congresso em relação à urna eletrônica, sempre tão criticada aí por quem defende esse tipo de voto? Não, absolutamente. Provocação em hipótese nenhuma. Lá é o lugar certo. O Congresso é o lugar para se debaterem as questões nacionais. Se um parlamentar pensa num determinado sentido, tem todo o direito de verbalizar, de pedir a constituição de uma comissão e de debater a matéria. Numa democracia, Isadora, nenhum tema é tabu e tudo pode ser discutido à luz do dia. E, portanto, cada um colocará na mesa os seus argumentos. Lá é o lugar certo. Eu, do ponto de vista técnico, porque a política não é o meu campo de atuação, estou colocando na mesa os argumentos pelos quais acho que nós vamos mexer num time que está ganhando. Esse é um ponto que eu gostaria muito de enfatizar. Tem muitos problemas no Brasil. O real foi a moeda que mais desvalorizou. A pandemia trouxe recordes negativos de mortes do Brasil, um recorde que nós não gostaríamos de ter. 40% do Pantanal queimou. A situação da Amazônia
nos cria embaraço em todo o mundo civilizado. O PIB caiu 4%, os investidores estrangeiros foram embora. Uma coisa funcionou no Brasil: a urna eletrônica e o processo eleitoral. Realizamos eleições durante a pandemia com 113 milhões de eleitores, com segurança, divulgamos o resultado no mesmo dia, não há nenhuma comprovação razoável de fraude. É nisso que se quer mexer, no que vem funcionando? Renan Ramalho, ali atrás. Eu esqueci de fazer um agradecimento especial, queria fazer à equipe da Tatiana Cocar, que fez o vídeo. Podia ter dado um Photoshop mais caprichado, mas ficou muito bom, e muito grato pelo belíssimo trabalho seu e da sua equipe. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Renan Ramalho, do Antagonista. Ministro, a presidente da CCJ, Bia Kicis, está chamando o senhor para um debate sobre isso. A comissão especial acabou de ser instalada. Imagino que o senhor possa ser convidado. Queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está disposto a debater esse tema com ela, do ponto de vista técnico, obviamente. E também eu gostaria de saber se o senhor teme que, assim como o presidente Donald Trump falou que haveria fraudes, o presidente Bolsonaro tem dito que houve fraudes e que poderão ocorrer fraudes também em 2022. Eu quero saber se o senhor teme que haja algum tipo de conflito, como houve no Congresso americano, com ou sem o voto impresso, porque me parece que isso tem sido um discurso recorrente e que vai continuar sendo ou não implementado o voto impresso. Gostaria de saber essas duas questões, portanto. Muito obrigado. Olha, no momento é uma discussão que está em curso no Congresso, Renan, e, portanto, o público certo para participar desse debate são os parlamentares. Eu estarei atento e ouvirei com interesse as manifestações de todos os parlamentares. Portanto, não é hora para alguém de fora do parlamento ir participar de debates públicos. Nesse momento é uma questão puramente política. Quanto à fraude, eu, como presidente do TSE, estou aqui à disposição para receber de qualquer pessoa, seja agente público ou privado, qualquer elemento de prova de que houve fraude. Nós defendemos as urnas eletrônicas, mas a minha paixão não é por urna, a minha paixão é por eleições lisas, limpas, livres. Nunca aconteceu, nunca ninguém trouxe prova. Portanto, a política tem uma lógica própria e tem uma retórica própria. Eu lido com fatos e provas. Se alguém trouxer, imediatamente nós apuraremos. Carla Lucena. Boa tarde, ministro. Aproveitando o gancho da pergunta do Renan, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação a esses discursos, de que forma que se dialoga com o cidadão, né? Porque ver o presidente falando que há risco de fraude, como é que essa campanha de fato vai chegar ao cidadão para ele entender que sim, que o sistema atual utilizado no Brasil é transparente, é possível auditar esses votos. Esse vídeo ficou muito explicativo, mas de fato como é que dialoga quando a gente tem um discurso do presidente da República indo no sentido contrário? Olha, como disse, eu não sou censor e, consequentemente, o presidente e qualquer outra pessoa no Brasil pode ter a opinião que quiser. Nós apenas cuidamos de difundir informação correta. A informação correta é a de que a urna é transparente e auditável a cada passo. E, portanto, nós temos mecanismos pelos quais os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal, podem estar aqui dentro vendo cada passo, e estamos montando uma comissão externa para ampliar o universo de pessoas que têm acesso a cada um desses passos e possa verificar a sua correção e a sua autenticidade. Eu não tenho poder sobre o imaginário das pessoas, mas a verdade
é a matéria-prima do nosso trabalho. Portanto, quem quiser saber o que verdadeiramente acontece, basta prestar atenção nos esclarecimentos que nós estamos prestando. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas na vida, é uma frase que tem sido repetida, mas é verdadeira, têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Esse universo de pós-verdade e de fatos alternativos faz muito mal à democracia. A gente precisa ter consenso sobre o que realmente acontece, e depois cada um ter a sua opinião. Portanto, eu entendo e respeito quem defenda o voto impresso. Agora, para dizer que tem fraude, é preciso botar as armas na mesa e dizer quais são as provas. Senão é retórica puramente política e nem me cabe comentar. Obrigada. Obrigada. Só em complemento ao que o ministro falou, a campanha ela tem cerca de 20 peças audiovisuais. Tem esse vídeo de 15 minutos, que é a peça principal, mas tem peças específicas para as redes. Todo o material vai estar disponibilizado a partir de hoje nas redes sociais, no YouTube do TSE. A gente criou uma playlist chamada 25 anos da urna. Então, todo o material vai estar sendo, nós vamos disponibilizar nesse espaço. E gravei um videozinho de 2 minutos para ninguém ter que assistir o de 15. Isso. Tem outros vídeos menores. Isso, boa lembrança, ministro. Agora é o Márcio Falcão. É porque, para todo mundo ouvir, Márcio, desculpa. Acho que não, antagonista. Ministro, boa tarde. O senhor comentou da questão da comissão externa. Eu queria que o senhor explicasse se dá para interpretar essa comissão externa como uma espécie de auditoria externa da urna ou do sistema eletrônico, né? E também se pudesse explicar um pouco o prazo dessa comissão, quando começa e como serão definidos os nomes. Ok. Até pode ser de auditoria, mas eu gosto mais do termo transparência. Portanto, uma comissão externa e independente que possa acompanhar cada passo. É uma ideia recente que nós estamos estruturando e eu espero implementar até o final deste semestre, porque no segundo semestre nós começamos a preparação efetiva para as próximas eleições e, portanto, eu espero já ter essa comissão funcionando. Como disse, com representantes de universidades, que são considerados centros importantes de tecnologia, com entidades ou associações na área de tecnologia da informação, instituições públicas como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, nós também gostaríamos de ter aqui dentro acompanhando, e organismos da sociedade civil, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Transparência Eleitoral e outros órgãos. Nós ainda não estruturamos isso, é uma ideia recente, mas já decidida. E, portanto, nós vamos ter uma comissão aqui dentro, representação do Congresso Nacional, apenas para que acompanhe cada passo, tire dúvidas e verifique a lisura do sistema. E nós insistimos que os programas são abertos. Houve um ano, em 2002, em que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, mandou um técnico próprio para acompanhar. Mas, tradicionalmente, os partidos não fazem isso. Portanto, nós gostaríamos de dizer que são bem-vindos os partidos políticos ou técnicos que eles queiram indicar para o acompanhamento do passo a passo do trabalho da tecnologia da informação e da justiça eleitoral. Como disse aqui, não há nada a esconder. E até porque, assim, a quem aproveitaria a fraude? Ao presidente do TSE? Aqui, pelo TSE, nos últimos tempos passaram o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux, a ministra Rosa Weber e eu próprio, e você sucedido pelo ministro Fachin. Quer dizer, eu tenho dificuldade de entender qual é a teoria conspiratória que imagina, primeiro, que nós todos estejamos querendo fraudar na mesma direção e que pessoas como nós possam ter interesse em fraudar o processo eleitoral. Nós somos pessoas que lutamos pela democracia no Brasil.
a democracia pressupõe integridade e nós zelamos por essa integridade. Yuri Ashka. Boa tarde, presidente. Yuri Ascar, da Record TV. As ameaças de não aceitação ao resultado das futuras eleições de 2022 já estão postas. Então, eu gostaria de saber se essa iniciativa de hoje, a criação da comissão externa, são iniciativas que buscam combater a desinformação até essa chegada à contestação que deve acontecer em 2022. Olha, o nosso esforço é de oferecer informações confiáveis e verdadeiras sobre o sistema eleitoral para toda a população, de hoje até a divulgação dos resultados. Esse é o propósito. O presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, realmente contestou o resultado das eleições, insinuou que havia fraude, não foi capaz de comprovar em nenhum momento, as instâncias competentes não acolheram o pedido de fraude e o presidente Biden tomou posse. Portanto, a gente na vida precisa saber separar um pouco a retórica política e o que nós chamamos em direito de ius esperneandi do que realmente acontece. As instituições brasileiras são consolidadas e a democracia brasileira já vive 3 décadas e agora em outubro, 33 anos de estabilidade institucional. Yuri, não foram tempos banais, nós tivemos impeachment do primeiro presidente da República eleito pelo voto direto, tivemos crises como a dos anões do orçamento, o petrolão, mensalão, o traumático impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, com idas e vindas, e nunca ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu acho que nós já percorremos no Brasil, nessa matéria, todos os ciclos do atraso. E, portanto, eu verdadeiramente acho que não há possibilidade no Brasil de se desrespeitar o resultado das eleições. Nós aprendemos as lições da história, estamos consolidando a nossa democracia e precisamos olhar para frente e enfrentar os outros problemas brasileiros de educação básica, de superação de desigualdades, porque a questão da estabilidade democrática, eu acho que nós já vencemos historicamente. A Mariana Muniz. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Mariana, do Globo. Ministro, a que o senhor atribui esse movimento atual de negar a credibilidade do voto eletrônico? Porque durante algum tempo a gente veio numa onda, enfim, de aceitação, né, tanto das pessoas quanto dos políticos, das instituições, aceitando a urna eletrônica, o voto eletrônico, enfim. Gostaria de saber do senhor a que o senhor atribui esse movimento contrário. É um esquecimento, talvez, da população, do que foi, né, de como era ruim, urnas engravidadas, enfim. É isso, obrigada. Mariana, eu não gosto de colocar em dúvida a boa-fé das pessoas. Portanto, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão agindo de boa-fé. E, como consequência, a única explicação que eu posso dar é a desinformação. E, por essa razão, nós estamos fazendo uma grande campanha de informação e abrindo as portas do TSE para quem queira acompanhar o passo a passo de como tudo é feito. E como você bem relembrou, o passado é que era um passado de fraudes. Eu, às vezes, tenho a triste impressão, Mariana, de que as pessoas no Brasil se acostumaram com o que não dá certo, porque aconteceu tanta coisa ruim mesmo nos últimos tempos, de recessão, de desemprego, de desinvestimento, de pandemia, e quando aparece alguma coisa que dá certo, as pessoas ficam muito desconfiadas. Mas eu asseguro que o sistema é seguro e de confiança, tem sido assim e vai continuar assim.
Por último, a Carolina Vilela. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carolina. Carolina Vilela, da TV Band. A gente viu os colegas questionando aí sobre as afirmações do presidente Bolsonaro, sobre essa possível contestação de resultados, mas como é que o senhor avalia o recado que ele tem tentado passar quando ele afirma que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, é um sinal de que não vai ter eleição em 2022. Como é que o senhor avalia esse tipo de recado que o presidente está tentando passar aí para a população e também, né, para o próprio TSE e para o Congresso? Carolina, eu tenho a impressão do que eu vi na imprensa que o presidente disse é que se o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, e acrescento eu, se o Supremo o mantiver, ele deve ser adotado. Eu não discordo dessa premissa. Se o Congresso aprovar e o Supremo disser que é válido, o papel do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral é cumprir a legislação. Somente nesse contexto, quer dizer, se as instituições não cumprirem a Constituição, é que pode haver algum tipo de reação. Esse risco não existe. O Tribunal Superior Eleitoral cumprirá a Constituição. Se passar uma emenda constitucional neste sentido e ela for validada pelo Supremo Tribunal Federal, assim será. Eu apenas procuro demonstrar como o conteúdo dessa emenda constitucional fará mal à democracia brasileira, pelas razões que eu procurei expor. Um custo que, a essa altura, será de mais de 2 bilhões de reais para conseguir instrumentalizar as urnas com impressoras numa licitação complexa. Nós teríamos o perigo que o Supremo já identificou e por isso declarou inconstitucional da quebra do sigilo do voto. Nós temos a situação de que a única experiência com o voto impresso em 2002 em 6% das urnas provou-se extremamente negativa, com aumento de votos em brancos, aumento dos votos nulos, aumento das filas, impressoras emperrando, muitas sessões tiveram que passar do voto eletrônico para o voto em cédula, que ninguém deveria ter saudade do voto em cédula. Há a questão do risco de judicialização, que eu procurei destacar, com milhares de candidatos pedindo recontagem e questionando os resultados, e, ademais, o voto impresso será inútil para quem queira fazer um discurso de fraude, porque nos Estados Unidos, que é o espelho, havia voto impresso e boa parte das pessoas que defendem o voto impresso no Brasil afirma boa parte que a votação nos Estados Unidos foi fraudada. Portanto, vai ser um custo, um risco e uma inutilidade, porque eles vão continuar achando a mesma coisa. Me lembro uma passagem célebre: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E quando os fatos não correspondem àquilo em que acreditam, pior para os fatos. Nós agradecemos a participação das autoridades presentes, dos profissionais de imprensa e do público que prestigiou esse evento de lançamento pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, pelas redes sociais do TSE, pela Rádio e TV Justiça. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado a todos pela presença, viu? E a qualquer tempo e a qualquer momento, qualquer dúvida, eu não sou comentarista político, mas qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral, eu, Gisele, ou se for uma questão técnica, Júlio, que é agora o nosso secretário de Tecnologia da Informação, se for alguma coisa sobre o passado, Giuseppe, que vai continuar conosco no gabinete, tudo aqui é aberto e transparente, ok? Portanto, a qualquer tempo nós respondemos qualquer dúvida. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Boa tarde.